Então aí estamos mais uma vez para fazer a live aí, dessa vez falando sobre regimes tributários, né? Na verdade, demonstrar ali quais são os regimes tributários ali que pode ser melhor para sua empresa ou não, para que você tenha pelo menos ciência, né, de quais são as vantagens ou talvez desvantagens de algum deles para sua empresa e se há possibilidade de fato de você escolher qual regime tributário mais eficaz para sua empresa, beleza? Então o que a gente pode fazer? Porque assim, por que eu quis falar sobre isso primeiramente, né? Eu quis falar sobre isso justamente para mostrar que o quanto é necessário, o quanto é importante você escolher o regime tributário da sua empresa. Pelo menos assim, você conseguir fazer ali uma avaliação de qual regime tributário pode ser mais eficaz para a sua empresa, né? E justamente porque muitos empresários se atentam por estabelecer os processos eficazes, né, para você conseguir vender melhor, etc. Se preocupam muito ali com o operacional da empresa, no sentido de vendas, de distribuição de serviços, etc. Mas não se preocupam tanto em relação à própria tributação daquela empresa, né? Então, assim, é interessante que você saiba, é interessante que você tenha em mente quais são ali os regimes que podem beneficiar a sua empresa ou não, a depender do caso. Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Mas antes disso, eu quero só propor uma reflexão, né? Eu percebo que tem muitos empresários, muitas pessoas das quais eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar junto, e essas empresas, esses empresários, né, muitas das vezes eles estão trabalhando muito ocupados com as suas próprias empresas, mas às vezes, por não entender desse tipo de coisa, dessas questões tributárias, por exemplo, eles acabam deixando na mão de algumas pessoas que, claro, trabalham para eles e também querem buscar fazer o melhor, mas podem, porventura, sofrer um pouco com, às vezes, uma incompetência aqui, uma incompetência ali de algum outro funcionário ou alguma empresa que assessore ele. Então, por isso, assim, acho interessante o empresário ter um pouco desse conhecimento justamente para que ele não se deixe levar por essas armadilhas que podem surgir, né? Eu tive a oportunidade de presenciar uma situação dessa e eu consegui reverter um pouco ali para o cliente. Por quê? Porque o cliente, foi dito para ele que ele podia mudar, que ele deveria mudar, na verdade, de regime tributário, quando na verdade não deveria. Ele não tinha o faturamento necessário para fazer essa alteração e não fazia sentido ele fazer a alteração de regime justamente por conta do faturamento, e isso ia prejudicar a empresa dele se fizesse, né? Se fosse possível fazer, ia prejudicar muito a empresa dele. Então, assim, graças a Deus, por ter a oportunidade de alertar o cliente nessa situação, eu consegui mostrar para ele que não era necessário fazer essa alteração de regime, especialmente nesse momento, né? E depois a gente poderia fazer um planejamento para chegar, assim que chegasse no faturamento necessário, pensasse melhor qual seria ali o melhor regime tributário, tá? Então, assim, partindo para os regimes, né, respondendo uma das perguntas, né, quais são os regimes tributários, Ricardo? São 3, né, basicamente na nossa legislação hoje, sendo eles o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? E eu quero explicar para vocês eles de maneira geral, né? E à medida que eu for explicando, eu vou apresentar ali qual que é o regime, quais são as vantagens, na verdade, de cada regime, por que ele pode ser utilizado ou não, e também dizer que, assim, independentemente de você até conhecer isso, vai haver momentos em que você não consegue fugir de algum regime de tributação, tá? Então, por exemplo, o Simples Nacional, mesmo que você consiga escolher ou não, se você não seguir os requisitos dele, você não vai conseguir de fato atribuir esse regime, mesmo que você possa às vezes decidir ou mudar, né, de regime, mas se você não seguir os requisitos, você não consegue ser enquadrado nesse tipo de regime tributário, tá bom? Então vamos começar então pelo Simples Nacional. Por que eu quero começar por ele? Porque o governo ele fez algumas questões, mudou algumas questões ao longo dos anos, né? E o Simples Nacional ele é o regime tributário mais recente, né? Vamos dizer assim, eu não lembro exatamente, acho que foi em 2006 que ele foi criado. E foi criado justamente para desburocratizar o pagamento de impostos.
né? Porque eu acho que todos devem saber, já estão cansados de saber que no Brasil a carga tributária é muito alta, mas não só isso, é muito complexa, né? Chegando a ser mais complexa que em muitos países onde a carga tributária é semelhante ao nosso. Então, assim, independentemente do governo arrecadar muito, é muito complexo para que o empresário se adeque a todas as normas para conseguir chegar no momento de fazer o pagamento e pagar corretamente, né? E acaba gerando inúmeros problemas para os empresários, justamente porque não tem muita certeza, e se o profissional não ficar atento, se não tiver um controle específico, muito bem organizado, ele não vai conseguir fazer o pagamento correto desses impostos ali todos os meses ou no fim do ano e etc. Tá? Então o Simples Nacional, como eu disse, ele veio para desburocratizar mesmo os impostos, o pagamento desses impostos. E aliado a isso também, depois eu vou falar do MEI, que veio também justamente para ajudar as pessoas a começarem os seus negócios. Eu vou mostrar um pouco o tanto que é vantajoso para uma pessoa que presta serviço ou que está abrindo ou vende alguma coisa, né? Algum tipo de produto, ela abrir um MEI ali para ela começar, por exemplo, se ela não tiver muita grana, ou ainda se não tiver o faturamento alto, né? Se não está faturando muito, né? O tanto que é interessante você abrir o MEI, porque vai ajudar muito a sua empresa a crescer. Mas vamos lá, o Simples Nacional, como eu disse, veio para facilitar, para deixar tudo tranquilo. Mas por que facilitar? A primeira coisa é que, diferente dos outros, o Simples Nacional, o pagamento dos impostos nele, né? Assim, são basicamente todos os impostos ali que uma empresa deve pagar, né? IPI, CSLL, IRPJ, ICMS, dependendo do caso. Na verdade, ele já vem todo cobrado lá. Eu falei dependendo do caso por conta do regime empresarial, né? Mas ISS, todos eles já vão vir dentro de um DAS, né? Que é a guia de pagamento, ali para você fazer o pagamento dela simplesmente, já para não ter a necessidade de você fazer ali toda aquela complexidade de atuação de um contador para conseguir controlar exatamente quais são os impostos que você deve pagar e pagá-los de maneira correta, né, com os cálculos devidamente feitos. Então, assim, a facilidade que ele trouxe, uma delas foi essa. E justamente para atender também as empresas de pequeno porte, aquelas empresas menores, né? Então ali são 3 regimes empresariais, 3 configurações do CNPJ da empresa que podem ser abarcados pelo Simples Nacional e que, inclusive, se essa a configuração da sua empresa, é interessante que você utilize o Simples Nacional, seja desse regime, justamente para que você obtenha vantagens, né? E continue a fazer o seu negócio crescer até depois mudar ali o regime dele, se enquadrar em algum outro tipo de regime, tá? Então, por exemplo, é o MEI, né, que é o microempreendedor individual, também a microempresa, né, que é o ME, né, e o EPP, que é as empresas de pequeno porte. Então, essas empresas, basicamente, elas faturam até 4,8 milhões. Por quê que eu digo isso? Porque essas empresas, depois que passam desse período, desse faturamento, desse tipo de faturamento, elas podem migrar para outras configurações, sejam empresariais, sejam de regimes tributários também, para ajudar, para melhorar inclusive o desempenho da empresa, porque uma vez que você fatura uma quantidade suficiente para você ou estar no lucro presumido ou no lucro real, é interessante que você consiga buscar esses artifícios para você pagar cada vez menos impostos, né, de maneira aí a não sair da legalidade, para não sofrer nenhum tipo de multa, nenhum tipo de problema. E aí o que eu falei do MEI, né? Por que eu falei do MEI especificamente, né? Porque uma pessoa hoje que presta serviço, por exemplo, acontece isso muito, assim, eu vejo muitos colegas, tem muitas pessoas que não sabem, inclusive, ainda que dá para fazer isso, né? Que é abrir o MEI e ali pagar o imposto, etc. Mas ter uma empresa, né? Ter um CNPJ constituído, ela fica prestando serviço como pessoa física e acaba tendo que ir na prefeitura para gerar a nota, porque ela não tem um CNPJ, então ela não tem ali o acesso da prefeitura para fazer os lançamentos das notas dela. Enfim, é um desgaste muito grande e às vezes até não consegue pegar outros clientes, ter outros clientes para ela, justamente
porque ela não tem o CNPJ, né? Então ela acaba não conseguindo prestar serviço para várias pessoas por não ter o CNPJ. Mas eu indico justamente o MEI para essas pessoas que estão começando aí, estão buscando aí o faturamento. Você consegue faturar até 81 mil no ano, né? Para uma pessoa que está começando a prestar serviço agora, isso é sensacional, justamente porque você vai pagar só cerca de R$56 assim, por mês de imposto, e isso vai estar tudo lá dentro da guia. Todos os impostos vão estar lá dentro dessa guia, sem precisar pagar mais nada. Tá? Claro que tem que fazer a declaração anual e etc. É interessante que você tenha um contador também, para que ele faça isso para você, você cumpra com aquelas obrigações acessórias que tem, mas no mais, você vai pagar muito pouco de imposto, para que você tenha um CNPJ, e isso é sensacional, porque o seu negócio pode crescer muito mais, justamente porque você abriu um CNPJ. E claro, aqui ainda tem uma outra vantagem, você não vai precisar ir na junta comercial registrar isso, né? Só basta ali entrar no portal do empreendedor. Se depois vocês quiserem, eu disponibilizo ali como faz, eu mostro como faz, como abre ali um MEI, né, no site do portal do empreendedor. E aí você consegue fazer isso em 5, 10 minutos, você está ali com o seu CNPJ pronto. Depois tem que ir na prefeitura só para você ter acesso às emissões de nota, etc, né, pegar um alvará e tal. Mas no mais é isso, né? Assim, agora a diferença de uma empresa para outra vai evoluindo com relação ao faturamento. Então assim, são empresas que estão dentro do Simples Nacional, que tem faturamento até 4,8 milhões, e elas são divididas ali em algumas categorias, mas sempre olhando o faturamento da empresa, tá? Aqui no Simples Nacional a gente olha muito qual é o faturamento da empresa. Claro que todos os regimes tem uma regra que manda o faturamento específico mínimo para aquela empresa, tá? Mas mínimo e máximo, mas no Simples Nacional sempre vai de faturamento. Então o MEI, ele pode faturar até 81 mil por ano. Se você ultrapassar isso, você vai ter que mudar, a sua empresa vai ter que se transformar, a configuração dela vai ter que ser microempresa, né? Para depois virar empresa de pequeno porte, né? Justamente porque você vai se adequando a esses moldes empresariais e a sua empresa vai mudando de estrutura. Então o MEI, mais uma vez, o MEI ele veio para justamente ajudar as pessoas a abrirem as suas empresas e terem a oportunidade de constituir um CNPJ para ter mais chances de fazer o seu negócio alavancar, crescer, tá? E à medida que ele for crescendo, você se adequa a isso também, porque as oportunidades vão vir, beleza? É basicamente isso. Por que eu falei até 4,8 milhões ao ano para as empresas, né? Até ali a empresa de pequeno porte, que é a última faixa, vamos dizer assim, desse segmento de configuração de CNPJ, de regime empresarial. Por que eu falei 4,8? Porque na verdade é o faturamento máximo do Simples Nacional. Então se a sua empresa ela vai faturar aí 1 milhão, 2 milhões por ano, a sua configuração ainda pode ser do Simples, justamente porque você está com o faturamento de acordo com o que o Simples Nacional exige. Beleza? Claro que a gente não quer que fique só aí, pode aumentar, né? Tem que aumentar, na verdade, né? E outra coisa é que o Simples Nacional, ele vai em cima do faturamento, tá? Para o MEI é diferente, você paga ali um valor fixo dos impostos todos os meses, né? Agora, se for uma microempresa, já vai ter alguns cálculos, né? Se for empresa de pequeno porte também, porque aí conforme o faturamento vai aumentando, as alíquotas vão sendo cobradas, né? E ela pode variar de 4,5% a 16,93% mais ou menos aí, tá bom? Isso é basicamente o que eu podia falar sobre o Simples Nacional. Agora, para entrar nos outros tipos de regime, eu preciso que vocês entendam uma coisa: a diferença entre faturamento e lucro, né? Porque, como diz, né? As pessoas precisam entender isso, porque senão elas estão ali vivendo a vida delas na empresa, mas não sabem o que está acontecendo basicamente, né? O empresário, em vez de tirar só o prolabore, acaba pegando um dinheiro a mais. Isso prejudica no faturamento da empresa, prejudica principalmente no lucro da empresa, porque o dinheiro some, não sabe se é lucro, não recebe lucro, entendeu? Então qual que é a diferença? Faturamento, receita, é tudo que a empresa
recebe, tudo que a empresa vende e recebe ao longo do tempo, do trabalho dela, todos os meses, no ano, né? E já o lucro, ele é, especialmente o lucro bruto, né? O lucro mesmo, ele é ele é a receita, ele é o faturamento menos as despesas e os custos que essa empresa tem. Então, para você descobrir o lucro, você tira as despesas e os custos, você vai chegar no seu lucro. Só que ainda assim, esse lucro agora, ele é o chamado EBITDA. O que é o EBITDA? Né? É uma palavra em inglês que traz aí um significado, né? Falando bem raso assim, é o lucro bruto antes dos juros e o imposto de renda. Porque depois disso você ainda tem o imposto de renda, ali dois impostos especificamente, são os impostos federais que você vai calcular sobre o lucro, aí vai entrar nessa outra questão. Então aí vem o lucro líquido mesmo, que é tirando todos os impostos, né? Todas as despesas, custos e impostos. Então, para resumir, o faturamento é o total de receita, é o total de ganhos que aquela empresa teve ao longo do... Ganhos, eu vou usar essa palavra, mas é basicamente isso mesmo. Ganhos ao longo do ano, do mês, tá? Isso é o faturamento da empresa. Lucro tem dois tipos. Tem o lucro bruto antes dos juros e impostos, que é o chamado EBITDA, né? Que aí, antes de tirar os juros, você tem esse tipo de lucro aqui. Então, o lucro bruto, ele é a receita menos as despesas e os custos. E o lucro líquido, que aí depois já não é mais o EBITDA, ele é a receita menos as despesas e custos menos os impostos. E aí os impostos que eu falo aqui são os impostos federais, para você chegar nesse lucro líquido. Claro que vai diferenciar aí de regime para regime. Então, entendido isso, agora eu vou passar para o lucro real e o lucro presumido. Vou falar do lucro presumido primeiro porque ele é bem tranquilo. Tranquilo assim, né? Ele é mais complexo do que o Simples Nacional para se calcular, para se organizar, mas ele não é tão complexo quanto o lucro real, tá bom? Então, o lucro presumido, como o próprio nome diz, para deixar bem claro mesmo, primeiro, se é lucro e se é presumido, então incide sobre o quê? Incide sobre o lucro da empresa, tá? Agora, no caso do lucro presumido, aí vem a palavrinha presumido. É muito claro isso. Ela é uma estimativa, ele vai ser calculado sobre a estimativa de lucro que aquela empresa vai ter ao longo do ano, tá? E ele sempre vai ser calculado ao longo do ano. Então, a empresa teve lá uma receita bruta estimada tanto. Aí vai ser, o lucro dela vai ser mais ou menos tanto. Então, vai ser cobrado ali o IRPJ e o CSLL, que são dois impostos federais aí que são cobrados nesse tipo de regime também, tá bom? Mas esses são cobrados separados, mas são sobre o lucro da empresa, tá? E aqui no caso é o lucro estimado. Agora, qual que é a vantagem, né, de você utilizar o lucro presumido, né? No caso, se a sua empresa tem uma estimativa de lucro baixa, né, e você às vezes tem a chance de ter... e você no fim do ano acaba tendo um lucro mais alto, e isso pode ser bom para a sua empresa. Basicamente essa a única vantagem, né? De que de resto é ruim, porque, por exemplo, as alíquotas do lucro presumido elas vão variar aí entre 1,6% até 32%. Então imagina, você é da construção civil, o seu faturamento é estimado, e aí quanto que é a alíquota para a construção civil? 32%, é uma alíquota muito alta. Né? Diferente, por exemplo, se você fosse de mercadorias ali, né? Com compras, etc. Que aí já a alíquota é bem menor. Então, por ser bem menor, você pode ter ir naquela estimativa, porque se você lucrar mais, você vai pagar menos impostos ainda, tá bom? Beleza, isso é basicamente o que é o lucro presumido. Resumindo, é um regime tributário que ele é incidido sobre a estimativa do seu faturamento, a estimativa do seu lucro, né, no caso aqui do lucro mesmo, tá? Ele é cobrado sempre anual e ele tem alguma vantagem. A vantagem dele é por ser estimado, por você estimar o lucro, porque você pode acabar lucrando mais e também ter uma vantagem competitiva justamente por você ter pago menos impostos, tá? Agora o seguinte, Ricardo, você falou que é cobrado anualmente. O que é cobrado anualmente? É o IRPJ e o CSLL,
tá? Porque de resto ele paga os impostos dele, os tributos mensalmente, normalmente, tá? Ele é feito esse cálculo em cima da estimativa, mas para fazer o pagamento ali dos impostos federais no fim do ano sobre o lucro, como eu falei, tá bom? Agora, passando para o lucro real. O lucro real, eu não falei que o lucro presumido, o faturamento da empresa, ela tem que ser abaixo, ela tem que ser menor até 78 milhões ao ano, para ela ter esse enquadramento. À medida que ela passar de 78 milhões por ano de faturamento, ela já não pode mais estar no lucro presumido. O ideal é que ela vá para o lucro real, até para ela poder ter mais faturamento, beleza? Ter mais, pagar menos impostos, quer dizer. Então vamos para o lucro real agora. O lucro real, como eu disse, ele é o regime tributário mais complexo que nós temos, justamente porque é necessário que a pessoa seja bem precisa, né? que a empresa, de modo geral, ela seja bem precisa e bem montada, bem organizada, para que todo o procedimento que envolve a contabilidade, o fiscal da empresa, o financeiro, ele seja facilmente rastreado, facilmente conectado ali com todos os procedimentos, para que você não perca nada nesse processo, né, de emissão de nota e etc., para que você acabe não pagando impostos ou algum tributo de maneira errada, justamente por falta de controle. Então, quem é do lucro real é uma empresa que precisa ter muito controle sobre os seus procedimentos, sobre as suas atividades ali envolvendo a contabilidade, o fiscal e também o financeiro. Então, assim, é sempre bom estarmos de olho para que isso não ocorra, tá bom? Especialmente porque você vai ser taxado sobre o seu lucro. Então, se você deixa de fazer alguma questão em relação à fiscalização, ao setor fiscal, ao setor contábil, a sua empresa vai acabar pagando mais tributo, porque vamos supor, aparece lá que você teve tanto de lucro e o seu lucro na verdade não foi esse. Então isso prejudica muito a empresa. Tá? Mas vamos lá, o lucro real, como eu falei, o faturamento é acima de 78 milhões para se enquadrar nele, mas calma, você pode se enquadrar no lucro real a qualquer momento. Claro que você faturando antes de 4,8 milhões, você já não vai poder. Agora, acima de 78 milhões é obrigatório mesmo. Agora, outra coisa que eu não falei, só abrindo um parênteses aqui, que as empresas que são do ramo de finanças, né, de crédito e etc., essas empresas, elas necessariamente têm que se enquadrar no lucro real. Tá? Elas não podem estar no Simples Nacional, isso é uma determinação legal para isso, entendeu? Justamente, então, assim, se a sua empresa não fatura nem 1 milhão por ano, a sua empresa vai ter que estar nesse tipo de regime tributário, porque você está no ramo financeiro, no ramo de crédito, etc. Tá bom? Então, voltando aqui para o lucro real. Então, uma colinha aqui para eu não esquecer, né? Para eu não esquecer nada. O lucro real, beleza. Como eu disse para vocês, expliquei como é faturamento, como é lucro, aqui é a mesma coisa do lucro presumido. A diferença é que aqui não vai ser estimado. Aqui vai ser o lucro real, o que realmente foi de lucro da sua empresa naquele ano. E você vai fazer o pagamento, o recolhimento ali, também nesse caso de RPJ e de CSLL, tá? Cara, o que é isso, né? RPJ é o imposto de renda de pessoa jurídica, tá? E o CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Esse CSLL, ele é obrigatório o seu pagamento. Por que ele é obrigatório? Porque ele é o imposto que vem ele é uma contribuição social, na verdade, né? Justamente para uma arrecadação da Seguridade Social, ou seja, saúde, etc., essas coisas. E ele vem justamente para compor toda essa gama aí da Seguridade Social, tá bom? É basicamente isso o lucro real. Agora sim, qual que é a vantagem, né, de você ter uma empresa que está no lucro real, que vai para o lucro real, por exemplo, você escolher esse regime tributário? Né? As vantagens são algumas, né? Você pode, por exemplo, por conta da sua baixa margem de lucro, né, você não tem um lucro tão alto, enfim, isso é ruim também, né? Porque a gente quer que a empresa da gente tenha bastante lucro, né? Mas se você tiver uma baixa
margem de lucro, é interessante também você ter o lucro real, justamente porque você não vai pagar muito imposto ali, muito IRPJ e tal, sobre esse lucro, porque o lucro vai ser pequeno. É igual eu falei para vocês, diferente do presumido. O presumido, por ser estimado o lucro da sua empresa, existe a possibilidade de você pagar além do que você deveria, né? E também existe a possibilidade de você receber, de você pagar a menos, mas a desvantagem é que você pode pagar menos, muito mais do que você deveria, tá? Diferente do lucro real. O lucro real, por você às vezes ter a baixa margem de lucro, você consegue ali pagar menos impostos em relação a esse regime tributário, tá? Custo alto de operação também. Ter mercadorias que são do regime de substituição tributária, né? Para quem não sabe o que é substituição tributária, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a substituição tributária, que é uma coisa que ajuda. É possível que você esteja pagando alguns impostos de maneira errada pela substituição tributária, né? Eu já falo disso em algum outro vídeo, quem sabe até uma live também. Mas enfim, se você possui mercadorias que são do regime de substituição tributária, que é uma outra parte do direito tributário, você também pode obter vantagens por estar no lucro real, beleza? Cara, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. O interessante era o seguinte, que vocês saibam o que é de fato os regimes que são os regimes tributários, para que você entenda que existe possibilidades de você, na legalidade, ou seja, você está andando conforme o que a lei pede, e ainda assim lucrar, e ainda assim pagar os impostos de maneira correta, entendeu? Deixar de pagar impostos de maneira errada, sem precisar recorrer a outros tipos de mecanismos, né? Como muitas pessoas fazem, né? Notas frias, as pessoas acabam não emitindo notas quando fazem vendas, etc. Enfim, aí fica sonegando imposto e isso pode gerar um transtorno muito grande para a sua empresa, né? Eu comungo da ideia de que imposto é roubo, mas eu defendo que as empresas podem sobreviver do jeito que nós sobrevivemos aqui no Brasil, pagando os impostos de maneira correta. E como diz, dar a César o que é de César, né? E de resto, o que é nosso fica com a gente mesmo. Por quê? Porque se você tiver esse conhecimento, especialmente se você tiver uma pessoa qualificada para auxiliar a sua empresa, as chances dela crescer pagando só o que ela precisa pagar mesmo é muito grande, justamente porque ela vai pagar só o que é necessário pagar de imposto, de tributo, tá bom? É mais ou menos essa mensagem que eu quis trazer hoje na live, e fiquem atentos que sexta-feira eu vou fazer outra live, e essa já é mais voltada aos negócios em si mesmo. Claro que tudo envolve os negócios, mas na sexta-feira eu vou mostrar quais são alguns passos que você pode fazer para poder abrir o seu próprio negócio. E justamente, Ricardo, mas você é advogado, como é que você vai me mostrar como empreender? Bom, eu quero mostrar com toda a experiência que eu já tive ao longo desse pouco tempo de vida que eu tenho aqui na Terra, mas que me ajudou muito, né? E eu vou disponibilizar todo esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri, para que vocês vejam e quem sabe consigam abrir suas próprias empresas, ou quiçá ajude a sua empresa que já está aberta a melhorar, a crescer, beleza? Gente, boa semana a todos aí, fiquem com Deus e bora crescer!